Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite a cada um de vocês. Eu gostaria de deixar um texto para a meditação dos irmãos, que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 21. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, da seguinte maneira: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Simão Pedro disse-lhe: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também vamos contigo. Eles foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia, porém os discípulos não o reconheceram. Disse-lhe Jesus: Filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Ele lhe disse: Lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam erguer pela grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro soube que era o Senhor, cingiu-se da túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Palavra maravilhosa, meus irmãos. Nós bem sabemos que esse fato narrado nos mostra que Jesus já havia morrido. Jesus já havia ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus ele aparece para os discípulos outra vez da mesma maneira que ele se apresentava. E eu creio que Pedro, ele tomou essa iniciativa dizendo: Eu vou pescar. Porque Pedro disse que iria pescar. Às vezes nós lemos esse texto e dizemos que Pedro ele retrocedeu, ele voltou à sua vida secular, voltou a ter a vida que ele tinha antes como pescador. Mas se a gente parar para olhar por outro lado, eu acredito que Pedro ele estava com saudade de Jesus. Pedro, ele simplesmente, meus irmãos, ele sabia que Jesus apareceu para ele no mar. Jesus, a primeira vez que ele tem um encontro com Pedro, a Bíblia deixa claro que ele estava no mar, à beira-mar, pregando a palavra. Ele pede o barco de Pedro emprestado para continuar o seu sermão. Depois desse mesmo Jesus que tem um encontro com Pedro ali, ele está com Pedro também dentro de um barco, enfrentando uma grande tempestade, e Pedro pede socorro de Jesus para poder passar por essa tempestade. Não somente Pedro, mas também os discípulos. E Pedro agora sabe que o mestre, ele já havia morrido, havia ressuscitado. E de repente, Pedro fala consigo mesmo: Eu vou pescar. Pedro estava dizendo: Eu estou com saudade do mestre. Eu queria ver o mestre novamente. Então, o que é que nesse momento o Espírito Santo de Deus fala com Pedro? Volta ao mar. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo a Pedro nesse momento o seguinte: vai para o lugar de encontro. Aleluia. Foi nesse lugar que Pedro teve experiências extraordinárias com Jesus, o lugar de encontro. Porque da mesma forma que Jesus falou para eles da primeira vez, mandando lançar a rede novamente ao mar do lado direito, Pedro assim o faz. E quando ele faz, ele pega novamente uma grande quantidade de peixe. Daí por diante, aqueles que estão com Pedro, ele tem os olhos abertos, diz: Eita, é o mestre que está falando. O discípulo, a qual Jesus amava, ele fala isso. E a gente começa a entender aqui, meus irmãos, que existe um momento na caminhada que parece até que a gente está desanimado, ou até estamos. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que
Se você está desanimado, se você está com saudade do Mestre, está com saudade de Jesus, de voltar a ouvir a sua palavra, ter intimidade com Ele, ser cuidado por Ele de pertinho, ei, volta ao teu ponto de encontro. O ponto de encontro de Pedro e os discípulos foi na beira-mar, foi pescando, foi dentro de um barco. Eu te pergunto nessa noite, aonde é o teu ponto de encontro com Jesus? Não permita que a saudade venha fazer parte da tua vida. A saudade, eu falo, a saudade de ter intimidade com Jesus. Não permita que você tenha essa saudade de passar dias sem falar com Ele, não. Queira falar com Ele todo momento. Deixa o Senhor fazer parte da tua vida, para que Ele possa voltar a te orientar, voltar a te instruir, voltar a falar com você da forma que Ele falava antes. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu vim trazendo essa noite uma palavra para você de encorajamento, porque existem momentos sim, que estamos tristes, cabisbaixo, parece até que estamos sem direção, mas o Senhor te convida nessa noite a voltar ao seu lugar de encontro. Se você talvez esteja se sentindo frio espiritualmente e se afastou da casa do Pai por alguma coisa, eu te convido a voltar nessa noite. Volta a orar como antes, volte a chorar na presença do Senhor como antes,